aula de hoje: o Iluminismo. O presente como fruto do passado. E aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do Iluminismo. Aqui estão alguns conteúdos da aula de hoje: o Iluminismo e o século das luzes, o antigo regime, o absolutismo, o mercantilismo, um breve resumo para a gente entender, as intenções iluministas, o que eles defendiam, as principais obras e os principais autores. O que nós temos nessa imagem? Essa imagem no Brasil representa, né, a Praça dos Três Poderes. Aí é onde está o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Isso é uma coisa iluminista, porque nem sempre foi assim. Durante a Era Moderna e durante até na Antiguidade, Idade Média, o poder costumava ser centralizado na mão de um homem. Esse homem era um soberano, um rei. Essa divisão, o executivo, que teoricamente seria encarregado de governar e administrar os interesses públicos, do latim, que significa povo, os interesses do povo, não interesses particulares, mas o interesse do bem comum. O legislativo seria o responsável pela elaboração de leis, e bem como também essas leis fiscalizar o executivo para que não houvesse excessos. E o judiciário, esse sim, responsável pela aplicação, aplicabilidade das leis. Essa divisão foi feita lá por volta do século XVIII com o Barão de Montesquieu. O iluminismo vai lá no final do século XVIII e principalmente no século XIX, dá margens para as grandes revoluções no mundo, como a independência americana dos Estados Unidos, que é a primeira colônia que se torna independente, lá no final do século XVIII. Ela vai também influenciar a Revolução Francesa, vai influenciar revoluções pelo mundo todo. No Brasil, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, etc. A própria Constituição brasileira, no seu artigo 5º, como a maioria das constituições democráticas no mundo hoje, elas trazem muito essa questão da igualdade. Veja bem, o artigo 5º da nossa Constituição, ele é um artigo completamente dentro dos moldes do pensamento iluminista, porque ele parte do princípio da igualdade. Então, você tem lá no artigo 5º da nossa Constituição o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, que não é muito respeitado hoje, a liberdade de você ser uma pessoa livre, a igualdade, não tendo que ter discriminação de raça, credo, cor, etc., a segurança e a propriedade, que foi uma das coisas que a burguesia introduziu na época, que é o direito à propriedade. Bom, então nós vemos que somos herdeiros do pensamento iluminista. Iluminismo, definição. O iluminismo ele também é chamado de ilustração. Os iluministas defendiam a razão. O que eram as trevas para esses caras? As trevas, para eles, o excesso de poder que a igreja tinha, principalmente a igreja católica, que tinha um poder econômico muito grande, um poder ideológico muito grande na época, e o excesso de poder que o rei tinha. Os reis tinham o antigo, que eles vão chamar de antigo regime, o absolutismo, em que o rei tinha poderes totais, principalmente a interferência política do rei no absolutismo. Então eles chamavam esse antigo regime absolutista do rei, essa ligação do rei com a igreja, até porque a igreja, o clero de um modo geral, e a nobreza não pagavam impostos, economicamente eram isentos de impostos. Quem pagava impostos eram os demais, o povo, principalmente os camponeses, e dentro desse povo tinha uma classe que tinha tido uma grande ascensão social do final da Idade Média, que deu origem, inclusive, ao capitalismo, ao mercantilismo, que foi a burguesia. Eram homens ricos, mas que não tinham participação política, não podiam opinar na política. Então, por isso que eles vão liderar esse movimento de pensamento iluminista, né? Vão bancar intelectuais, vão patrocinar, como aquele quadro que eu mostrei no início, eles vão
vão pagar, vão como uma espécie de, eu diria, de adotar seus intelectuais, de fomentar essa cultura do iluminismo, porque eles tinham interesses econômicos também nisso. Os nomes que se destacam, mais famosos do iluminismo, é o René Descartes e o Isaac Newton. O auge foram os anos 1700, conhecidos como o século das luzes. A França ficou mais famosa. A França como berço do iluminismo. A maior expressão é a França, como eu disse. Por quê? Vamos entender com muita calma isso. O porquê é a pergunta mais importante em história. Não o quando, mas o porquê. A França tinha uma sociedade ali naquela época desigual. Você tinha de um lado pessoas numa situação de miséria. Você tinha uma classe privilegiada, que era a nobreza e o clero, que possuíam privilégios, isenções notáveis fiscais, né? A custo da exploração dessa outra parte esmagadora da população, que era a maioria da população. Então, o iluminismo rapidamente ganha débitos aí, essa classe burguesa francesa. E, claro, depois vai ter o apoio da população, e você vai ver que quando explodir as revoluções, a burguesia está na liderança, mas também tem a participação de camponeses, do povo, aqui na América mesmo, até dos escravos, porque tinha essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade aí no bojo dos ideais iluministas. O contexto histórico. Quais são as condições do desenvolvimento do pensamento iluminista? Nós tivemos uma revolução científica no século XVII. O homem ali passa a utilizar a razão e da ciência para explicar a realidade em sua volta. É que começa ali um desenvolvimento científico do que vai ser depois física, biologia, química, etc. Você tem também umas condições antecedentes, que vai dar origem ao iluminismo, que é a ascensão econômica da burguesia, como eu falei. A classe burguesa, ela lutava contra a intervenção do Estado na economia. O antigo regime absolutismo está dando sinal de cansaço, depois de séculos. Há uma insatisfação contra o governo absolutista dos reis, então as pessoas estão cansadas daquilo também. E o pensamento iluminista vem de encontro a todas essas tendências, porque ele critica o antigo regime, combate o absolutismo do rei, os privilégios da nobreza e do clero, a imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Pensadores de ideias positivistas. Essa valorização da racionalidade científica é um motor contra a ignorância do ser humano acerca da natureza e da sociedade. E os dois inimigos a serem vencidos aí é exatamente a monarquia absolutista e os dogmas religiosos, porque eles vão com tudo em cima do pensamento iluminismo no início. Eles não aceitam, a igreja proíbe qualquer tipo de discussão científica lá na Idade Média, mas agora aqui não está dando mais para segurar, né? E aí tem essa frase do Denis Diderot, quando ele fala: o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Uma frase, né? Assim a gente vê assim, oh, que frase pesada. Hoje é muito pesado, mas para a época, no contexto da época, muita gente pensava isso, porque havia uma opressão grande sobre as pessoas, pagando impostos para a nobreza e ao clero, que deixava as pessoas revoltadas. Então ele coloca essa frase de maneira provocadora mesmo. E um embate ideológico muito forte, né? O inimigo a ser vencido era o absolutismo e o clericanismo ali do século XVIII. Eles buscavam explicações racionais para as coisas, buscavam explicações lógicas para as coisas, não explicações supersticiosas ou enganações. Dois caras decidem divulgar esses pensamentos. Eles tinham uma ideia muito louca na época: vamos pegar todo o conhecimento do mundo, claro, entenda-se o mundo numa visão eurocêntrica, né? Ali o que é a Europa, o que o Ocidente europeu estava produzindo, porque a China está lá longe, a Índia, que são culturas milenares. A ideia era ali, o que é que nós, o Ocidente, aqui a Europa, está produzindo, vamos divulgar. Tinha Google na época? Não. Tinha as redes antissociais das brigas, das fofocas, o Twitter, Facebook, o WhatsApp, não tinha isso. Então, não tinha nem internet, não tinha, a energia elétrica ainda nem existia. Então, o que é que se tinha?
o livro. Uma coisa que divulgou demais o pensamento iluminista foi as prensas de tipo móvel. Os primeiros tipos de impressora, o nome é prensa, e daí imprensa, os primeiros jornais são chamados de imprensa por isso, porque eles melam lá, é como um carimbo, e roda aqui, aperta, imprensa e solta, e está lá o texto. Mas é muito mais rápido do que escrever à mão, como os monges copistas lá da Idade Média, né? Que ficavam escrevendo vários livros à mão. Aqui, eu faço 1000 páginas, várias páginas num dia só. Então, o livro é muito importante para divulgar essas ideias iluministas. O livro se espalha, né, como um pavio de pólvora pela Europa toda. Os livros vão se espalhar, apesar do combate da igreja e de alguns reis, mas os livros vão se espalhar. É uma coisa que não teve volta. Como a internet hoje, né? Não adianta a pessoa dizer, eu sou contra a internet. É uma coisa que está posta e que só vai se ampliar. Não é o que me dão, é a forma que eu uso, o conhecimento que eu adquiro, ou a ferramenta que eu adquiro. Eu não posso idolatrar a ferramenta, achar que a internet é tudo. Não, eu tenho que saber buscar, pesquisar, separar joio do trigo, o que é fake news, o que não é. Pois bem, eles criaram, o Denis Diderot e o D'Alembert, dois franceses, criaram a primeira enciclopédia, que hoje, na minha época de estudo, aliás, minha época e a do pai de vocês, é agora que nós estamos vivos, né? Mas quando eu tinha a idade de vocês, era muito comum, não tinha internet. A gente ia pesquisar nas bibliotecas, principalmente nas enciclopédias. Muitos chamavam de Barça, que era a mais famosa, a enciclopédia britânica. Pois bem, a primeira enciclopédia, que é um livro que tenta pôr todos os conhecimentos ali, biologia, química, história, geografia, letras, tudo ali junto, foi feita por esses homens. Está aqui, ó, a imagem da primeira, ó, enciclopédia. Né? A primeira foi publicada em Paris. Claro que hoje a gente sabe, é impossível colocar todo o conhecimento do mundo, nem no Google. As pessoas dizem, se não tem no Google, não existe. Mentira, tem muita coisa que não está lá. Apesar de ser uma plataforma fantástica, né? Os meios de difusão, a enciclopédia foi o primeiro, e grande. Jornais literários, jornais de notícia, as academias, as bibliotecas e livrarias vão se expandir, os cafés, café aqui não é tomar café, não. Café é uma espécie, no Brasil, seria um botequim com livros que as pessoas vão beber, não é só café, tem bebida alcoólica, uísque, champanhe, cerveja, mas digamos assim, para o Brasil é uma coisa impensável, é um barzinho intelectualizado, as pessoas bebem, leem livros, discutem filosofia, ciência, seria uma maravilha se fosse assim no Brasil, né? O povo só vai encher a lata, até com a pandemia aí, neguinho não fica em casa, é nos botecos bebendo dia e noite, escondido, e é de lascar, infelizmente. Mas o café aqui, esse botequim, esses cafés na Europa, eram locais de debate político, filosófico, científico. Os salões, como aquele quadro que eu mostrei no início da aula, os salões, né, grandes pessoas ricas faziam seus salões para apresentar livros, lançar quadros, obras de arte. Um cientista defender uma tese, era uma coisa muito interessante. A maçonaria participou, a maçonaria está entrelaçado nisso aí também. Né? Alguns pensamentos para reflexão para os dias atuais, como eu falei para vocês. É muito bacana o iluminismo nesse momento que nós estamos vivendo. Veja bem, uma frase do Voltaire, apesar de ter alguns teóricos que dizem Voltaire nunca falou isso. Está escrito em alguns lugares que o Voltaire falou, outros dizem, não, mas vamos lá. O Voltaire teria dito, discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ora, o que Voltaire está falando aqui? O que essa frase quer dizer? Essa frase nada mais é do que a liberdade de expressão. Essa coisa da liberdade de expressão é muito forte. De a pessoa não ser censurada nas suas ideias. Muito cuidado, porque, meu Deus, que mundo é esse que a gente vive? As pessoas acham que liberdade de expressão é ir se engalfinhar nas redes sociais, se xingar, brigar, e esse negócio de fake news, e ódio, e briga, e só falta trocar tapa. Não. Liberdade de expressão ela tem um limite, é o respeito ao próximo, ao outro, né? Que é a ética. A ética é o quê? O que eu não quero para mim, eu não quero para você. Eu tenho aqui o René Descartes, que é uma coisa que as pessoas dizem, esse cara era doido, que o René Descartes diz assim, se duvido, então eu penso, e se eu penso, logo eu existo. Se eu penso, eu existo, o Descartes não acreditava nem na existência humana mais, não. É que o René Descartes, ele coloca a dúvida como um dos motores do pensamento científico.
a dúvida. Durbito ergo cogito. Se duvido, eu penso, eu cogito, eu questiono. O questionamento é uma coisa fundamental. As certezas, porque se eu tenho certeza de algo, e assim que pensavam os filósofos iluministas, pronto, acabou, está pronto, não tem mais o que eu fazer aqui. Já sei o que é, eu sou o dono da razão, eu não preciso mais aprender. Aliás, se vocês pararem para lembrar, lá na Grécia Antiga, o que o Sócrates falava pelos textos do Platão, é essa ode à ignorância também, que é assim, tudo que sei é que nada sei, no pensamento socrático. O que quer dizer tudo que eu sei é que nada sei? Está parecendo aula de filosofia, mas é filosofia. É que se eu chegar ao momento de arrogância, ora, meu Deus, dizer assim, eu já sei tudo, então eu não preciso mais morrer, eu não sou mais ninguém, eu não existo mais. Acabou minha essência. A essência humana é a curiosidade. O que move a vida é a curiosidade, é pesquisar, é estudar. Autor do livro aqui, autor do livro Discurso do Método, defendia a dúvida como o primeiro passo para se chegar à verdade. Sem dúvida não há verdade. Se eu sou um cego que segue o outro sem questioná-lo, eu sou um doido, eu sou um fundamentalista. Eu sigo uma ideia sem eu questionar, não existe isso no pensamento do Descartes e dos iluministas, né? O primeiro passo para chegar ao conhecimento é a dúvida, considerando a verdade como aquilo que se percebe claramente, sem ideias preconceituosas. Eu tenho que abrir a mente e estudar. Então, o Descartes ele inaugura o método de estudo da natureza a partir da razão. As ideias claras e precisas, ele dizia, passando cuidadosamente para outras etapas. Quer dizer, o aprofundamento é uma coisa complexa, né? Tanto é que a gente vê que a escola se divide em... Você vem do primário, vocês agora estão no ensino médio, estão saindo, se Deus quiser, todo mundo passando, ir para uma faculdade, é gradativo, porque o conhecimento é assim, ele é gradativo. Eu costumo dizer que estudar cansa mais, a caneta pesa mais que a enxada, é o contrário a frase, né? O meu pai dizia, estuda, porque a enxada pesa mais que a caneta. Eu acho que a caneta pesa mais que a enxada. Porque quantos amigos nossos desistiram de estudar, as pessoas têm preguiça de ler um livro, não conseguem ler um livro todo, parece que é um sofrimento, e não é para ser assim, né? Quanto mais você estuda, mais você vai aprofundando. Então, quanto mais você pensa, mais você existe. Só que era inglês, né? Sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano. John Locke dizia isso aqui, ó. Todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito. O que é que ele está defendendo? Ele está defendendo a liberdade individual do cidadão, né? Porque esse homem que eles colocam, geralmente é o homem europeu, o homem branco. Eles estão falando deles. Tem um limite a essa liberdade, né? Mas mesmo assim é um princípio disso. Todo ser humano tem a propriedade sobre si mesmo. Quer dizer, o rei absolutista não pode mandar na individualidade das pessoas. Tinha o antigo regime, ou a igreja, ou etc. Então tem essa coisa, essa ideia de defesa da liberdade dos cidadãos, né? Montesquieu diz o seguinte, lembrando que Montesquieu é o que criou lá no início de nossa aula a teoria dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu diz, todo homem investido de poder tende a abusar dele. Um homem com muito poder, ele pode ou ficar muito tirano ou se achando demais, que se ficar todos os poderes na mão de um único homem, a história mostra isso, tende à tirania, tende aos exageros de poder. Sua obra, O Espírito das Leis, é que ele defende a tripartidação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, como a gente já falou anteriormente. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Isso é curioso, né? Ele tinha simpatia por uma monarquia moderada, né? Uma monarquia moderada, dividida em três poderes. Como é, por exemplo, hoje a monarquia inglesa, a monarquia espanhola hoje. São países que têm reis, rainhas, mas que têm os três poderes, executivo, inclusive quem governa a Inglaterra não é a rainha, é um cargo ali simbólico. Quem governa é o primeiro-ministro, o executivo é o primeiro-ministro, tem o parlamento, tem o judiciário, é bem separado, não está o poder hoje na mão do rei, entendeu? Isso aí já seria a tirania dos absolutistas lá do século XVIII.
Rousseau, Jean-Jacques Rousseau é um dos célebres autores do Iluminismo. Rousseau dizia o seguinte, veja essa frase de Rousseau: uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Há um problema econômico. Tem pessoas muito ricas, uma minoria, e outras, uma esmagadora maioria muito pobre. Pode chamar do que quiser, menos de democracia. É uma coisa meio confuso isso tudo aí, porque faz sentido. Bom, ele é autor de um contrato social, na qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo, não a vontade dele. Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Então, Rousseau acha que vai além, essa democracia também tem que, além do político, tinha que ser também uma democracia se ampliasse para o fator econômico, né? O Adam Smith foi o principal representante de um conjunto de ideias denominada de liberalismo econômico. O Estado é legitimamente poderoso se for rico. Para enriquecer, o Estado necessita expandir as atividades econômicas capitalistas, diversificar sua produção. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares, quer dizer, não interferir na economia. O raio do liberalismo é que sempre que tem crise, quem paga a conta é todo mundo. E quando tem lucro, quem lucra só são as grandes empresas privadas, isso é um fato. Tem uma frase muito interessante do Adam Smith, ele diz assim: a ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. Os déspotas esclarecidos. Alguns reis se juntaram a economistas, principalmente de pensamento iluministas. Mesmo esses reis não sendo democráticos, influenciados pelo ideal iluminista, eles promoveram reformas em seus países, porém sem abdicar do poder. Não queriam a democracia, mas queriam aqueles ideais. Mas não, então vamos abrir o comércio aos poucos, vamos fazer uma coisa gradual aqui, vamos agradar o povo ali um pouquinho. Se destacaram nesse ponto Catarina II da Rússia, José I de Portugal, que ficou famoso porque nomeou o Marquês de Pombal. Pouca gente sabe. Na época, que esse homem aqui que mandou fazer o Forte Príncipe da Beira aqui em Costa Marques, que na época era a capitania do Mato Grosso. Então, um abraço a todos e vamos se cuidar, gente. Valeu, beleza. Tchau.